Vamos ler hoje 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Se você perguntar para qualquer pessoa que se diz cristã, se esse versículo 10 é aplicado na vida dela, eu não sei se a pessoa vai entender o que ele está dizendo. Então eu pergunto para você: você aplica esse versículo 10? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Você pratica? Diz aqui que você traz, você carrega sempre. Você carrega sempre em seu corpo o morrer de Jesus? Você entende o que é isso? Não é você se crucificar, você renunciar a si mesmo. É mais profundo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Tem um propósito. Qual é? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então é uma revelação dupla, porque tem um também. Nossa vida reflete, revela a morte de Cristo no nosso corpo, mas também reflete, revela a vida de Jesus no nosso corpo. Esse versículo inteiro, da morte e da vida, funciona em você? O tempo todo, sempre. Para não ter dúvida, nós vamos entender como é que isso é praticado. Ele diz no começo, no versículo 7, que nós temos um tesouro que está em vasos de barro. Aqui ele separou as duas coisas já. Tem um tesouro guardado num vaso. O vaso é o nosso corpo, é o contexto do texto. O nosso corpo serve como vaso de barro para um tesouro. Qual é o tesouro? É um tesouro que revela e manifesta o quê? Um poder. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Se você ler rápido, você perde a importância de cada palavra. Existe um tesouro poderoso dentro de você. Se você carrega a morte no seu corpo, sempre, para que a vida de Jesus seja revelada no seu corpo, sempre. Esse é o propósito do poder, é fazer você viver morto e vivo para Cristo, morrendo sempre e manifestando a vida dele no seu lugar. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Como é que isso funciona na prática? Vamos lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo e a nossa alma são um só, conectados. Nosso espírito é morto. Nós temos o espírito da vida somente, o fôlego. Nossa alma segue o corpo e o corpo segue a alma. Nós fomos vendidos como escravo para o pecado. E nós somos escravos de um movimento maldoso que funciona em nós, que é a nossa doença espiritual, que se chama pecado. E nós já crescemos assim, aprendemos a viver assim, e gostamos disso. Essa vida
de morte funciona 24 horas por dia. Você ouve, percebe, vê, sente coisas de fora e coisas de dentro que chegam em você. E a sua alma segue o fluxo. Pode ser um ataque, ou uma alegria, uma satisfação, ou uma luta. Coisas chegam, agradáveis ou não. E isso guia a sua postura, a sua emoção, seu pensamento, seus sentimentos, seus planos, suas decisões momentâneas. Nós somos escravos de tudo que nos rodeia, porque nós somos vendidos como escravo ao pecado. E o pecado, ele é contrário a Deus. Ele é surdo para as coisas de Deus, é cego para o reino de Deus. E nós simplesmente aprendemos a viver assim. E você aprendeu muitas coisas humanas que não são de Deus. Podem ser boas coisas humanas, mas não são de Deus. E nós aprendemos por natureza e por exemplos muitas coisas más, que com certeza não são de Deus. E como é que nós fazemos para sair dessa panelinha fervente, que nós entramos sem querer, sem saber e sem perceber? Nós somos resgatados. O Senhor morreu na cruz para que nós não sejamos mais assim, no nosso lugar. Quando você põe a fé no que Ele fez na cruz, colocando sua vida diante dele como pecador incurável, entregando a sua vida para Ele genuinamente, totalmente, sem reservas, para não pegar de volta, você nasce de novo. Nesse momento Ele pega você na sua essência. Diz a palavra que a palavra entra, que ela é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e útil para dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4. Quando Ele entra em você com a palavra vai lá no fundo, onde está a divisão que não existe até então, porque o seu espírito está morto. Ele divide um espírito e reaviva o seu espírito. Você nasce de novo como um filho de Deus no espírito. E João fala que nós somos filhos de Deus, porque Deus é espírito e nós somos espírito, que habitam agora num corpo que tem uma alma. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, você vai para a cruz, Ele mata você lá, não você físico, Ele mata você espiritualmente, Ele mata o poder do pecado sobre a sua carne. Ele faz a sua carne ser afetada por um novo espírito, para ela ser menos afetada pelo que vem de fora e pelo que vem do corpo. Sua alma é avivada e o seu espírito renasce. Se vocês se lembram, nós ilustramos com 2 exemplos. Primeiro do balanço, que nós somos como um balanço, de um lado para o outro. Nossa alma, ela é instável, uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora está triste, uma hora está alegre, e é o caos. Mas em cima, onde a corda se prende, nós somos fixos, renascidos, prisioneiros da graça, presos no Altíssimo, seguros nas suas mãos. Ali quase não tem abalo nenhum. Nós estamos sobre a rocha de Cristo. Mas Deus nos manteve no balanço, para que a gente olhasse de cima para baixo e visse o balanço balançando. E Ele nos criou assim, porque senão Ele te salvaria, te daria o Espírito Santo, te daria um novo nome, te converteria e te levaria para a glória. Não precisa mais ter o balanço. Agora eu sou filho de Deus, acabou o balanço. Agora é só vitória, segurança, prosperidade, alegria, paz, felicidade. Mas não é assim que funciona. A vida continua. Você ainda tem que respirar esse oxigênio contaminado. Ainda tem que sujar o pé de barro. Tem que tomar banho todo dia, tem que pagar conta todo mês, tem que encarar os seus inimigos, vencer as suas lutas, ou não.
aguentar o tranco da velhice e a desgraça da doença, todos os dias. Se isso acontece, é a vontade de Deus. Então para de reclamar, porque é a vontade de Deus. Deus criou a gente como um balanço, e o propósito do balanço é balançar. Ele quer que você balance. Ele não quer que você seja inerte, ou um robô, ou uma marionete nas suas mãos. Você é vivo, vai viver no balanço, mas não seja escravo dele, porque ele já te libertou do mundo, e no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. E é para você entrar no descanso de Deus, que é em cima. Quando você está no descanso de Deus, aí você cumpre a Bíblia toda. As promessas fazem parte da sua vida, mesmo que nem todas se cumpram. Na glória se cumprirá. Muitas se cumprem aqui, e você simplesmente vive num outro nível de vida superior, obedecendo a Bíblia, numa posição nova e não numa atividade nova. Então você não precisa mais orar, você precisa ter relacionamento. Você não precisa mais dar dízimo, você oferece a sua vida como sacrifício, com tudo que ela tem, 100%. Não é dinheiro. Você não precisa mais ir para a igreja, você é a igreja. Você não tem mais um Deus que te abençoe, te prospere e te protege. Você tem um Pai que é seu amigo. É outro nível de vida. A religião some. Você sai do mundo religioso que te obriga a fazer e não fazer, a dar e doar, a se controlar, a melhorar e desenvolver, e você sobe para o descanso de Deus. Habita no esconderijo do Altíssimo, entra na sua torre segura. Ali você vive, mantém os olhos fitos em Jesus, sabe que está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Pensa nas coisas do alto, ali. E aí, enquanto você está ali, o balanço está balançando. Você vai descer para o balanço ou não? Nós descemos. Não é para descer. Não é para descer. Outro exemplo que eu dei, o segundo, foi do furacão. Deus nos fez como um pequeno furacão, cada um de nós. Nós somos vento jogado para todo lado, sob qualquer vento de doutrina. Nós acompanhamos as baboseiras, as mentiras e os enganos, mas chega uma hora que Ele vem e nos salva disso, tira do nosso caos e coloca no nosso centro a estabilidade. Nós continuamos sendo um vento, mas agora um vento organizado, com o olho do furacão, sereno, calmo, seguro, conectado nele. Em volta é o caos girando do mesmo jeito. Não saia do centro, mesmo que seja o pior caos em volta. É isso que nós vimos que esse pastor africano faz. Sua situação deve estar melhor que a dele. Está o caos, mas eu confio em Jesus. Eu oro para a minha situação mudar. Eu aguento o tranco, olhando para cima, e eu ainda continuo servindo, abençoando a minha esposa e mais 15 pessoas. E a minha esposa abençoa a mim e mais 15 pessoas. E as 15 pessoas se abençoam mutuamente, porque todos têm trabalho para fazer. Apesar do furacão, apesar do balanço, nós não podemos descer. Tem gente que ainda brinca, desci da cruz. Vai brincando. Nós somos chamados a sermos filhos que refletem o poder de Deus, está no texto. Tem duas formas de você viver. Vamos de novo para o versículo 7. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar. Não é para você desfrutar, é para mostrar que este poder que a tudo excede
Como é que a pessoa vai ver se não existe poder? Você tem que viver num estado de que o poder é manifestado na sua vida para que você mostre o tesouro. Para que a pessoa saiba que não vem de você, mas de Deus. Você pode ser a melhor pessoa na sua área que você escolher para se dedicar. Você vai ser muito poderoso. Daniel foi poderoso. José do Egito foi poderoso. Bom administrador, bom servo. Mas ele tinha um poder que todos sabiam que não vinha dele. E ele mostrava esse poder. Deus não quer que nós sejamos campeões do mundo. Deus quer que nós mostremos o tesouro que Ele nos deu. A religião não vai fazer isso. Você vai ser uma pessoa moralmente evoluída, correta nos negócios, honesta, vai controlar a sua língua, pode controlar até os seus pensamentos, mas lá na essência, o furacão está lá ainda. Por dentro, onde Deus vê, é a mesma pessoa, é o caos. Não serve, não conhece, não tem relacionamento. Não deixa mais esse vento e esse balanço entrar na essência da sua vida. Não tira os olhos de cima, sobe e não sai mais. Entra no descanso e do descanso lida com as situações da vida. Não é você que vai lidar, é o poder que é o tesouro dentro de você. Deixa o Espírito Santo, que está conectado com o seu espírito, fazer você viver. Descanse. Eu não escuto Deus, deve ser porque eu oro pouco. Não. Orar pouco é um problema, mas não é por isso que você não escuta Deus. Pode ter um monte de motivo que faz você não escutar Deus. Um deles é você não conhecê-lo. Você só conhece de ouvir falar. Você conhece Deus? Qual é o pecado que Deus te confronta? Onde Ele te trouxe angústia hoje, por causa do seu pecado se manifestando? Onde que o Espírito coloca a mão poderosa sobre a sua vida para você vigiar melhor e não pecar? Onde que Ele acende a luzinha vermelha da sua alma dizendo, cuidado que isso aí vem de baixo? Quando é que Ele te confronta para você tirar os olhos dos ídolos que você tem? Onde que Ele te quer derramar poder para você ser igual a Jesus? Em que áreas? Onde é que Ele está falando para você ser mais santo, sem você tentar, para que o poder se manifeste? Quando é que Ele está falando para você ser perseverante no meio da luta que Ele mesmo trouxe, para te pôr na prova, para você ser aprovado como um obreiro aprovado? Você conhece Deus? Relaciona-se com o Espírito Santo? Você agradece a Deus pelo seu interior ser do jeito que nós cantamos? Obrigado, Senhor, porque morreu na cruz por mim. Só isso? Ou você também agradece a Deus pelo caos que está em volta, porque você está aqui ainda e Ele não te matou ainda, e Ele está querendo que você pegue toda a sua turbulência para viver em cima dela e não dentro dela? Aí nós paramos de duvidar de Deus, desafiar a Deus, questionar as decisões de Deus, murmurar por causa da vida que Ele nos deu. Pede para morrer e nascer de novo então. Ele não vai ouvir sua oração, porque é uma vida só que você tem. Você conhece o Deus soberano que te colocou aqui nesse corpo, nessa cidade, nessa geração, nesse contexto, com essas lutas? Você conhece o propósito dele para a sua vida? E qual é esse propósito? Você sabe que Ele é bom e que Ele quer o seu bem?
Você sabe que ele matou Jesus sendo filho dele? E que ele mata você também sendo seu filho? Você sendo filho dele? Você conhece um Deus que resgatou os hebreus do Egito com forte manifestação de poder e guerreou por eles contra o maior exército do mundo? Esse é o seu Deus? Ótimo! Você conhece o Deus também que matou todos eles no deserto por desobediência? É o mesmo Deus. Você conhece um Deus que te ama a ponto de dar o seu próprio filho por você? É ótimo. Você conhece o Deus que te ama a ponto de gerar palavras que te geram temor para você morrer como Jesus morreu e viver no temor como Jesus viveu? O problema não é orar mais. O problema é não conhecer Deus. Nós somos chamados a permanecer em Cristo e não a pegar a Bíblia e praticá-la. A prática é depois. A Bíblia vem para nos lembrar de como é que nós vivemos em Cristo em cada detalhe da nossa vida, sem nós buscarmos a obediência primeiro, porque senão é a sua obediência e não a do Espírito. Esse tesouro é a unção, é a graça, é o poder, é o Espírito Santo, é a presença de Jesus, é a manifestação do reino de Deus em você. É você conectado no reino espiritual, trazendo a água viva que flui para fora, para a eternidade. Você salgando e iluminando o mundo. Não dá para fazer isso aqui no balanço. Você vai ser igualzinho todo mundo que está balançando. Deus resgatou um povo do balanço. Deus criou um povo diferente, uma nova raça. Não somos mais ventos soltos, somos furacões organizados. E como é que lida com as pressões da vida? Nosso versículo diz, no 8, vamos ler de novo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Percebe a diferença de posição? Olha para baixo. Você é pressionado, fica perplexo, é perseguido e é abatido. O tempo todo, de todos os lados. Mas não somos desanimados, nem desesperados, nem abandonados e nem destruídos. Por quê? Porque a nossa essência é o Espírito, e tudo que acontece com você no balanço não atinge a base da sua vida, é só o vento em volta, a sua essência está segura nas mãos de Deus. Tem um exemplo bem legal para a gente ler, do profeta Elias, homem de Deus, usado por Deus, cheio de poder, entre outras coisas, fez a chuva cessar por 3 anos, mediante a sua própria palavra, porque o rei, que era filho do rei, que era filho do outro rei, era tudo um pior que o outro. Ele falou: vocês estão desagradando a Deus, testando a paciência, e a paciência está acabando. Vocês manifestaram a ira de Deus, e agora não vai chover por 3 anos, só vai voltar a chover mediante a minha própria palavra, que eu disser. E ele sumiu, ninguém achava ele. O povo estava passando fome, os animais estavam quase morrendo de fome. E aí Deus falou para ele: chegou a hora, agora você vai procurar o rei e vai falar que vai chover. Mas teve algo para ser feito antes de cair chuva. O rei tinha casado com Jezabel, uma pagã que estava matando os profetas do Senhor, e tinha vários sacerdotes, profetas de Baal e de Azerá, 2 deuses pagãos, que comiam na mesa dela, contaminando Israel.
Diz o texto que Acabe, o marido da Jezabel, que era o rei, fez pior do que todos os reis antes dele, porque ele criou altares para esses deuses e deixou a mulher matar os sacerdotes, os profetas do Senhor. Ele mandou o Acabe chamar todos os 450 profetas para fazer o fogo cair do céu. Pegou 2 bois novos, mataram os 2 bois, ele falou: vocês, profetas de Baal, matem o boi, cortem ele em pedaços, colocam no altar, põem madeira em volta e ora para o seu Deus, derrama fogo do céu. E eu vou fazer isso também com o outro. E diz que os profetas de Baal fizeram isso a manhã toda, orando, clamando, e não desceu o fogo do céu. Na hora do almoço ele confrontou os profetas, falou: vai, grita mais alto. Baal não é Deus? Ele deve estar dormindo, ou está viajando, ou está ocupado meditando. Grita mais alto, ele não está ouvindo vocês. 450 profetas. Aí eles começaram a gritar mais alto e a se ferir com lanças, para sair sangue, para fazer Baal vê-los e ouvi-los. À tarde, depois de horas, não resolveu, não desceu fogo do céu. Elias se levantou, fez o que eles fizeram com o outro boi e fez uma oração: Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus, derrama fogo e queima essa oferta. E caiu fogo. Na hora, não precisou de oração, campanha, jejum, dízimo, oferta, nada. Tinha relacionamento. E ele disse que ele só fez isso porque Deus mandou ele fazer. Sabe o que Deus mandou a gente fazer? Pregar o evangelho a toda pessoa, discipular, curar enfermo, expulsar demônio, ressuscitar morto, não ficar doente com venenos. Você faz? Ou acho que precisa de poder, de unção, de oração, de jejum, de quê? Tem que ter teologia? Se você pegar a palavra toda e falar: é para mim, eu vou obedecer, quem é que vai fazer? Deus, porque Ele mandou. Deus mandou Elias fazer o que ele fez. Elias fez uma oração, falou: Senhor, agora é contigo, minha parte eu fiz aqui, obedeci, agora é contigo, derrama fogo. Na hora caiu fogo. Ele não ficou o dia inteiro lá em intercessão: vamos nos reunir antes do culto por 3 horas para a gente orar pelo culto, para derramar poder, para o Espírito estar no nosso meio. Não, quer fazer, faz, mas não faz para que o poder se manifeste. Faz com o propósito certo, de relacionamento. O poder se manifesta quando você se aproxima de Deus, não quando você pede, manda um WhatsApp e Ele te responde. Quando você dá uma oferta e Ele registra na caixinha registradora dele de bênçãos, pronto, aqui ó, tchim, tchim, mais um crédito para o meu irmão, para a minha irmã. Quando ele orar, eu vou ouvir uma oração dele. Agora 2 créditos, agora 3 créditos. Não, meu irmão, essa oração que você está pedindo é para uma coisa muito grande, precisa de 500 créditos. É essa vida que você leva? Ou é um relacionamento de um Deus santo, perfeito, justo, que quer você nele, também santo, perfeito e justo, sendo um balanço e um furacão? Relacionamento. Ele criou você assim. Ele criou você nesse balanço louco. Ele sabe que você é assim. Ele quer transformar o seu balanço. Ele quer fazer o seu balanço ser igual a Jesus, e o seu furacão ser igual a Jesus, porque aqui no centro você já é igual a Jesus. Isso a gente vai ver nas próximas mensagens como é que funciona. Por enquanto, entenda quem você é. Saiba que você morreu na cruz pela fé.
para 3 coisas, lembra? Para a lei, para o pecado e para o egocentrismo. Morreu para isso. Se você está vivendo na lei, está errando. Se você está vivendo para o pecado, está errando. Se você vive para você mesmo, está errando. Morreu. Para de viver desse jeito. Segunda revelação, que é importantíssima, é você saber quem você é, que você é um balanço. E Deus te fez assim porque Ele quer que você seja assim. Porque é no balanço que Ele quer que a gente vá para Ele. Porque se tiver tudo bem aqui, por que é que eu vou precisar dEle? Então você pega o seu balanço e fala: obrigado, Senhor, está balançando muito, então eu vou correndo mais intensamente para o Senhor. Aí balança menos de vez em quando, balança, aí você corre menos intensamente, mas continua correndo porque o balanço não parou, e continua todo dia, o tempo todo, conectado lá em cima. Como é que faz para pagar tanta conta todo mês? Se você é funcionário, você tem um mês de férias. Nossa, agradece. Eu não sou funcionário, eu não tenho férias. Faz 20 anos, né, que a gente não tira férias. Quando eu descanso é 3 dias. Quando eu fujo é 1 semana. Eu volto ao caos. As contas já chegaram, um monte de gente entrou para bagunçar tudo na minha vida. Eu preciso entrar no furacão. Pior do que eu sair. Então, se você tem férias, eu tenho inveja santa de você, porque eu não tenho férias. Agora, eu vou murmurar porque eu não tenho férias? Não, Deus fez eu ter essa vida, eu vou fazer o quê? Eu vou subir e vou trazer a minha vida para mim, lá em cima. Vou reclamar que eu não tenho férias, que eu não tenho saúde, que eu não tenho dinheiro? Não, Pai, o Senhor me fez assim. E é por causa dessas lutas exatamente que eu te busco e que eu sou quem eu sou hoje. E que eu te conheço como eu te conheço. E que eu estou aqui hoje, por exemplo, nessa igreja, ouvindo o que eu estou ouvindo. Entra na soberania de Deus. Pega para você a vida que Ele te deu. Eu sou assim. Ótimo, mas não quero mais ser. E aí, Pai, o que o Senhor vai fazer comigo nesse estado? Vamos fazer junto? Poder vem do alto, olhar vem do alto, sentimento vem do alto, mesmo que você sinta outra coisa aqui embaixo. Elias estava no poder, estava no alto, desceu fogo do céu, olhou para o caos, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, uma idólatra pagã maldosa no trono, um rei pecaminoso, submisso a ela, servo do diabo, o povo todo idólatra, e os sacerdotes do Senhor morrendo, sumindo. Os profetas estavam escondidos em 2 cavernas, que ele ignorou esse fato, só sobrou ele para ele. Só estou eu aqui, eu vou desafiar todo mundo agora. Entrou no caos do balanço do mundo, lá em cima. Deus mandou: vai lá. Você acha mesmo que ele ia? Ele só ia se ele ouvisse aqui, ó, a mensagem do alto, e aplicasse o poder da mensagem nos seus pés, na sua boca, senão ele não iria. Ele foi e encarou todo mundo. Você faria o que ele fez? Com certeza, porque você ouviria Deus como ele ouviu. Ele não tinha fé, ele tinha relacionamento. Antes da chuva cair, ele precisou arrumar essa bagunça. E quando o fogo caiu do céu, o povo se prostrou e falou: o Senhor é Deus, Baal não é Deus, o Senhor é Deus. E aí ele ordenou que prendessem os 450 profetas de Baal. Ele levou esses profetas para um rio e matou os 450. Ou Elias matou 450 pagãos. Você conhece esse Deus? Que te usa para arrebentar as portas do inferno, expulsar demônio, arrancar doença, destruir, vamos dizer outra frase, outro verbo, matar a carne.
você obedece ele, quais são os 450 pecados da sua vida que tem que ser mortos por você? Você tem essa ousadia de pegar na espada da palavra e fazer o que Elias fez? É o mesmo Deus. Nós focamos no andar de baixo, e pega o balanço que vem do meu lado, que está me batendo aqui, o furacão que está atrapalhando o meu furacão, e você foca nele e quer matar ele. Não, o problema é outro. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas é o mesmo Deus, a luta continua. Aí ele resolveu o problema, matou. Agora vai cair chuva. Resolveu a idolatria? Está santo de novo? Quebrou os postes, derrubou os altares pagãos? Ótimo, vou derramar chuva. Derramou chuva, mandou o rei embora. E olha o versículo de 1 Reis 18, 46. Ele mandou o rei embora antes da chuva chegar, e o rei tinha um carro. Não era o nosso carro, lógico, era um carro daquela época, mas tinha roda, tá? Era um carro com roda, provavelmente de cavalos, guiado por cavalos. E olha o que aconteceu no 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até a cidade de Jezreel. Ele apertou o cinto, o poder veio sobre Elias, e ele correu na frente do carro do rei. Ele fez uma viagem a pé, andando mais que um carro levado por cavalos. Onde que ele estava? No balanço ou em cima? Ele estava na unção, ele estava no poder, no tesouro que habitava nele, no topo do balanço, no olho do furacão. É ali que a gente tem que viver. E aí o rei foi lá e falou para Jezabel: vou te contar uma história você não vai acreditar no que aconteceu. O profeta apareceu. Qual profeta? O Elias. Não acredito. Ele voltou, mais um para eu matar. Não foi isso que eu quero te falar não. Você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, e ele matou todos os profetas. O quê? Ele matou os meus profetas? Olha lá 1 Reis 19, 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Morreu. Eu que mando na parada, estou mandando meus servos te matarem, e amanhã nesse mesmo horário você vai estar morto. Da onde que vem essa tribulação aí? De cima? De baixo. Chegou para Elias. Onde que ele estava? Em cima. Chegou a tribulação para Elias. Ele ouviu quem? Deus ou a rainha? Olha a resposta dele, versículo 3. Elias teve medo e fugiu. Ele matou 450 profetas de Baal. Ele fez descer fogo do céu. Ele mandou que a chuva voltasse, depois de mandar a chuva parar. Ele correu na frente do carro, e aí ele recebeu uma mensagem da rainha. Ele saiu do centro e voltou para o balanço, tirou os olhos da glória, rejeitou a palavra do Senhor, quem ele era, e voltou a sentar no balanço. Teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ficou triste, depressivo, ouviu uma ameaçazinha e entrou no caos do balanço. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma.
Vamos ali acordar para a vida. Olha para cima de novo, come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Deitou-se de novo. Parabéns, Elias, fica aí dormindo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Aí ele voltou para o andar de cima. Voltou? Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Aqui está a verdade, se ele voltou ou não voltou. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele não voltou. Ele ainda estava no balanço. Ele simplesmente viajou. Recebeu uma revelação, estava no balanço, não olhou para cima, não voltou para cima, mas percebeu que ele tinha que ir para o monte. Foi para o monte, viajou 40 dias e 40 noites no poder da comida que ele comeu. Igualzinho ele já tinha corrido na frente do carro. 40 dias e 40 noites, sem parar, viajando até o Monte Horebe. Deus chegou para ele: o que é que você está fazendo aí? Ele falou: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Percebe onde está o olhar dele, se está em cima ou se está embaixo. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Onde estava o olhar? Embaixo. Olha o que eu fiz para ti, eu sou zeloso, eu trabalhei, eu cuidei. Olha o que fizeram com os profetas, mataram tudo, só sobrou eu, e agora quer me matar também. O Senhor lhe disse: saia debaixo e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Tem que sair daqui de baixo, tem que voltar para a presença do Senhor. Não é sair da caverna, não é sair de casa e para a igreja, não é sair do pecado e parar de pecar, não é para parar de falar mal e começar a falar bem, não é para parar de não dar dízimo e começar a dar, não é isso. É para voltar para a presença do Senhor, para o descanso. Não importa o lugar, o que está fazendo, não importa o estado que está, volta para a presença. O Senhor vai passar. Então veio, primeiro, um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Tem ideia desse vento? Não tem. Um vento que separa os montes e esmigalha as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ele percebeu Deus no terremoto? Não. No fogo? Não. No vento? Não. É muito barulho, muita coisa que chama atenção, muito blá blá blá, muito poder visível, muita unção, muita gritaria, muito balanço. Deus não está ali. Deus não está aqui embaixo. Deus está mostrando a diferença. Algumas versões desse murmúrio de uma brisa suave é como se fosse algo que não dá para ouvir.
Você vai lendo versões diferentes e fala, isso aqui é um silêncio. Deus estava no silêncio. Ele percebeu Deus ali, no murmúrio. O que ele fez? Puxou a capa para cobrir o rosto. Se escondeu de Deus ainda, teimoso, rebelde. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, repara na mesma frase. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Continuou no andar de baixo. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Entende? Você vai ungir um novo rei da Síria, vai ungir um novo rei de Israel, e vai ungir um novo seguidor seu, que vai te suceder. Jeú, o rei de Israel novo, matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, que é o rei da Síria. Então o rei da Síria vai invadir, vai matar, para fazer justiça contra esse povo pecador. O que sobrar, o rei novo vai matar. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Quem o rei deixar, o Eliseu vai matar. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus forçou ele a enxergar do alto a situação. Ele saiu e foi obedecer. Nós somos assim. Nós não ficamos lá. Nós caímos. Nós gostamos do balanço. O balanço nos atrai. Batemos cabeça em todos os lados, uns nos outros. Esquecemos do tesouro que nós trazemos num vaso de barro. Como é que isso é tratado? Como é que você carrega no seu corpo, traz no seu corpo morrer, para que a vida dele se manifeste no seu corpo? Vou mostrar para vocês. Me ajuda com o celular, por favor. Presta atenção. A gente fez isso na aula de terça-feira. Eu preciso de ajuda. Tudo bem, vamos lá. Eu sou humano, certo? A palavra diz que os membros do meu corpo foram vendidos como escravos para o pecado. E como um balanço, eles ficam balançando o tempo todo. Uma hora eu quero comer, outra hora eu quero dormir, outra hora eu quero satisfação, outra hora eu quero prazer, outra hora eu quero ter raiva de alguém, outra hora eu quero murmurar, outra hora eu quero trabalhar, e assim fica, 24 horas. Uma hora eu recebo notícia daqui, conta dali, doença daqui, acidente dali, perseguição dali, ataques de todo lado. Às vezes eu recebo um abraço, um choro, às vezes uma palavrinha de alguém, às vezes uma visita agradável. Está aqui a nossa vida, está aqui. É um movimento que Deus fez a gente ter, está aqui fora. E a minha mente, presa no meu corpo, faz o quê? Segue. Cada hora para um lugar. Todos somos assim, escravos do pecado, instáveis, sem segurança, longe da rocha de Cristo, balançando para todo lado. Deus vem, me dá a palavra, entra, penetra até o fundo, separa, junta, medula, espírito de alma, e cria de novo o meu interior. Pega a minha alma e fixa ela no espírito. Agora meus braços estão do mesmo jeito, meus membros escravos do pecado, mas a minha cabeça, representando o meu espírito,
está firme na rocha. Agora eu estou quieto aqui, com a vida caótica. E a gente vai para a igreja. A gente se converteu. Está o caos. A igreja vai falar para você fazer o quê? Ora mais. Você vai fazer o quê? Vai olhar aqui para a oração. Está ruim. Vou orar mais. Continua aqui embaixo. Pare de ser ruim nos seus negócios, desonesto. Aí você olha para cá e fala, está errado, vou obedecer. E começa a sair do mal e trazer para cá. Vem para cá, pro bem. Aqui é mal, aqui é bom. Aí você tenta pegar toda a sua vida caótica do seu balanço e tirar o balanço do lado mal e prender do lado bom. Você fica assim. Aí você olha para cá e para lá. Para cá e para lá. E a igreja, conforme vai te ensinando, vai mostrando para você que você precisa vigiar para não ir para lá. E aí você fica assim, parece um jogo de tênis. Não quero isso, quero aquilo. Não posso isso, posso aquilo. Não devo isso, devo aquilo. Continuando no caos. E aí você começa a ficar incomodado porque Deus não está ali, você não percebe. Aí você começa a orar mais, e dar mais dinheiro, vir mais para a igreja, entra no ministério, se esforça ao máximo e não funciona, e não está melhorando, não sei o que acontece, tem um outro sinal de vida, tem alguma coisa que eu recebo de Deus, mas olha a bagunça que está, meu coração não arruma. Porque eu estou olhando aqui embaixo ainda. E o meu incômodo é porque ele não quer que eu viva assim. Ele já me trouxe para a rocha, ele já me prendeu lá no alto, já me levou para cima, já me criou lá, sou um filho eterno de Deus agora, que está aqui embaixo, em um corpo humano, material, temporal, visível. Isso me incomoda. Incomoda, não sei o que fazer. E aí eu preciso entender esse funcionamento e que essa parte interna minha morreu para isso. Morreu. Não é mais vítima. Vem alguém me ajudar. Vem, Ju. Balança aí, Ju. A Ju não é de Deus. Então balança a cabeça também. Aí a Ju vem perto de mim. O que vai acontecer? Pode ser o meu marido. Pode ser o governo. Pode ser qualquer coisa. O que eu faço? Eu me viro contra ela. Eu pego a minha mente, tiro ela do centro, vou para baixo e foco na pessoa. Como é que Jesus faz? Como é que Jesus é? Assim? Não. Como é que ele é? Ele não é escravo do pecado. Ele é a rocha. Ele tem membros? Tem. O membro dele é na rocha. Ele comanda a vida dele. E ele vê o caos chegando e batendo. Você acha que ele vai virar o rosto para cá? Não, ele está olhando de cima, assim. E aí o trabalhar dele é pelo amor, pela palavra, às vezes de confronto, pegando isso aqui, tentando diminuir. Por meio da palavra. Pode ser uma doença, que ele pega e põe a mão e tira a doença. Aí o braço para, né? Só aquele lá. Só aquele lá. Aí, curou da doença. Acalma. Deu um dinheirinho que estava precisando, uma provisão, acalma. Só isso. É assim que Jesus vive. Obrigado, Ju. Agora você pega isso daí, fica de pé. Vai ficar bem juntinho. Pode sair da cadeira, fica bem juntinho. Faz um grupinho aí pertinho, né? Vem aqui para frente. Todo mundo, vai. Um grupinho ali, outro ali. Bem juntinho. Pode vir para frente. Encosta ombro com ombro aí. Faz um círculo.
Ombro com ombro, faz um círculo. Agora você abraça. Abre o braço, você abraça. Isso. Está todo mundo em Cristo agora. Tudo quietinho, sem carne, tudo aí focado na eternidade, um ajudando o outro, suportando o outro. Aí um de vocês agora começa a balançar a cabeça. Qualquer um. Vai. Os outros já começam a ficar meio espertos, vamos vigiar, tem a coisa acontecendo. Agora o que está balançando a cabeça, balança os braços. Aí já trouxe tribulação para o meio. Aí os que estão do lado já não vai gostar, começa a balançar junto. Agora os outros também que estão do lado já estão sendo afetados pelo meio, começa a balançar junto. Agora tira o abraço e começa a balançar os braços. Agora um vem e converte primeiro aqui. Sossega. O resto continua balançando o braço. Converteu um. O que as pessoas têm que fazer? Pode sentar de novo. Obrigado. Essa pessoa é chamada para salgar. Salgar primeiro é antes de iluminar. O salgar é fazer o povo parar de pecar. Parar. Você chega lá parado e faz o povo parar. Sempre vai ter um balançozinho, mas é muito menor do que o do mundo. Em algumas áreas em que você é tratado, o balanço para. E a pessoa que está naquela área, ela percebe a sua diferença. Quando você entra num lugar que tem um monte de gente murmurando, usando a língua mal, e você não faz isso, é perceptível, mas não por causa do seu comportamento, por causa do poder como um tesouro funcionando em você. Salga aquelas pessoas, sem falar nada. Aí eles vão começar a perceber que você tem um poder, um tesouro. E conforme Deus vai dando o direcionamento, Ele vai abrindo a sua boca, como abriu do profeta. E aí você fala. Às vezes não é nem a palavra de Deus, às vezes é uma sabedoria que Ele te dá do alto. Às vezes é uma frase de correção de alguém com amor. Às vezes é uma palavra mais dura se precisar, mas é um momento em que Ele te dá aquela revelação e você fala, iluminando aquela ou aquelas vidas. Entenda-se assim, veja-se assim, trate das coisas fora dessa bagunça. Não deixa mais a sua identidade não ser a verdadeira de cima. E percebe que todo mundo está aqui desse jeito, dentro da igreja inclusive. Percebe isso, Deus quer usar você. Você não foi chamado para sentar no banco da igreja. Foi chamado para fazer esse movimento, criar discípulos. Onde você está, tem muita gente que está assim. E só você agora sabe disso. E só você é chamado para ser Cristo no meio deles. Não tem mais ninguém lá, só você. A responsabilidade é nossa. Não entra na onda deles. Por mais que doa. Porque diz o nosso texto que por mais que nós sejamos pressionados, não somos desanimados. A pressão vem de fora. Nós não desanimamos. Por mais que nós sejamos perplexos, ou fiquemos atônitos com as coisas, com as pessoas, nós não ficamos desesperados. Por mais que nós sejamos perseguidos, nós não somos abandonados. Porque aqui fora
e a minha carne está aqui fora, ela me puxa para sair daqui de cima. O diabo me puxa para tirar eu daqui de cima. O mundo me puxa. Os conceitos me puxam. A ciência me puxa. A TV me puxa. O WhatsApp me puxa. As pessoas do mundo me puxam. Tudo não coopera para o meu bem. Deus coopera para o meu bem. E Deus permitiu todo esse caos na minha volta para usar esse caos todo, essa instabilidade toda, para o meu bem. Mas eu não posso tirar os olhos dele, senão não é mais bem. O diabo usa a Bíblia para o mal. Se o diabo conhece e usa a Bíblia para o mal, você pode fazer isso também. Você pode usar todas as situações boas que o Senhor te deu, por mais difíceis que sejam, para o seu bem eterno. Se você não fizer isso, você vai usar todas as coisas que Deus te deu, que são com o propósito de serem boas, de uma forma para se tornar em mal. E aí a sua doença, a sua tribulação, o seu casamento, qualquer tipo de coisa, até a sua vitória, vai ser para te causar estrago. Porque você vai descer do centro e vai entrar aqui. E aqui embaixo está a árvore errada do bem e do mal. Não é a árvore da vida. Nessa árvore está a morte. Está o pecado. Está o conhecimento do mundo e das coisas do mundo, não de Deus. Está claro? Então vamos aplicar o nosso finalzinho do texto, para a gente ir embora. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. O corpo não é mais escravo, ele morre, ele sossega, ele para, o morto não se move. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Ficou claro agora? Essa é a sua vida prática. Pois que nós que estamos vivos aqui, somos sempre entregues à morte. Do quê? Do membro. Continua trazendo eles para a morte. Morre aqui, morre ali, morre ali, morre ali. Para não pecar. Por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, enquanto o resto está vivo para o pecado, em nós não está mais. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês, o próximo, a vida. A morte do meu membro gera vida para o próximo que está morto, para que ele receba a vida. Está claro? É você fazendo alguma coisa? Não, é você no descanso, relacionando-se com Deus, pegando tudo que tem na sua vida e enxergando do alto, percebendo o movimento de Deus na sua vida em todas as coisas. Quando você é agraciado com uma vitória, um prazer, uma satisfação, ou quando é agraciado com uma derrota, uma luta, uma perda. Olha de cima. Tá claro? Dá para praticar isso? Dá, né? Vamos aprofundando depois. Vamos orar?